Eu acho que é muito complicado o Papa aparecer toda hora falando. Sim. Porque isso gera, do ponto de vista da igreja, uma certa expectativa, uma certa... As pessoas ficam analisando o que será que ele quis dizer, etc, etc. Então, por exemplo, um Papa como Gregório XVI, que nunca falou em público, né? Se um Papa quisesse seguir essa linha e falar assim, olha, eu não vou falar, porque eu não quero criar instabilidade na igreja, então, quando eu aparecer, eu vou sorrir, tirar fotos e pronto. Como é que o mundo de hoje lidaria com isso? Um Papa omisso. Sim. Entende? Então, é complexa a questão. E aí vem outro ponto que eu acho relevante da crítica protestante. A instituição do papado, quando eu falo crítica aqui... No sentido técnico, não... Isso, pronto. Beleza. Não é em sentido de visceral, de ódio. Isso, exato. Da maneira como o papado é posto, da maneira como a coisa está, confunde-se e é inevitável para a pessoa que ocupa esse posto. Eu imagino o peso que essa pessoa carrega. E eu diria pessoalmente, isso não é protestante, isso é o Vitor falando. Eu diria quase desumano carregar o peso que um papa carrega. Uma coisa assim, guarda fé de um lado, mas do líder estatal de outro. É inevitável, ele é um líder de Estado. E tem que ser, inclusive por um motivo. Porque, veja, se o Papa se torna súdito de um governo secular, ele não consegue guardar a fé. Porque o governo secular... Então, digamos assim, se o Papa fosse súdito da Meloni na Itália e dos governos, do governo meio um pouquinho parlamentarista de lá. Então, lá, por exemplo, existe casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto é autorizado, é entendido como um direito. A partir do momento que ele é súdito de um Estado, ele fica limitado. Ele pode ser preso, ele não consegue ter a liberdade de magistério que ele tem. Então, eu entendo, considero um peso monumental para ele. E para a fé, isso eu acho que o experimento protestante trouxe um ar puro. A gente estava comentando antes da gente entrar no ar que uma parte da minha formação vem das igrejas evangélicas livres. Né? Uma das coisas mais bonitas da tradição evangélica livre é ter voltado à condição de poder ser perseguido por um Estado anticristão. Ainda que se proclame cristão em alguma espécie. Aí a gente entra naquela ideia de Constantino... Não, eu não estou dizendo isso. Não, eu sei, mas eu digo, parece que o estado ideal é aquele que a igreja não tem um status público. Pelo contrário, ela é até perseguida do ponto de vista público. Eu diria que a disciplina proposta pelo livro de Apocalipse, tão rejeitado por Lutero, ela é a disciplina pública do testemunho avesso de que o status quo de qualquer Estado será em alguma medida anticristão. O que eu quero dizer? O livro de Apocalipse me parece um discipulado para dissidentes. Estimula um cristão que, ao olhar para o Estado, diz ídolo. Você entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Eu diria mais ou menos aqui, nós estamos dentro da teologia de João, sabe, o meu reino não é deste mundo. Sim. Então, é deste tipo de Estado. Mas não que o Estado em si seja uma entidade e seja de tal modo intrinsecamente má que ela que a fé não possa encontrar respaldo, ou até eu diria que a fé não deve incidir de tal modo nele que ele se torne um espaço onde o evangelho floresce de algum modo. Eu entendo isso na teoria, mas... Fazer discípulos meus todos os povos. Mas povo não é Estado, né? Coisas diferentes. Eu sei, porém, será que quando Cristo deu a grande comissão, ele estava pensando que o evangelho ele tivesse limitado a chegar a indivíduos, ou que o evangelho ele pudesse permear de tal modo a sociedade e surgisse daí a cidade de Deus, para dizer com uma linguagem agostiniana. Quer dizer, uma sociedade que os valores do evangelho são levados a sério. Eu acho que isso é bom, e eu acho que isso é até possível até algum grau.
Agora, eu não posso ignorar o fato, dentro dessa perspectiva joanina, eu sei que quando a gente vai para a grande comissão a gente está em Mateus, dentro dessa perspectiva joanina, de dizer que essa nova cidade vê dos céus descendo. A Jerusalém. Exato. Que os críticos depois vão dizer que João está, na verdade, profetizando a reconstrução de Jerusalém mesmo. Não. Quer dizer, não é o meu caso. Não, eu sei. Mas eu digo aqui, mesmo esses textos têm uma dose de... Sim. Mas só o que eu quero dizer é, esse ponto, essa dissociação entre líder político e líder espiritual, ela é um dos pontos sem solução no meu entendimento. Eu diria que a maioria dos católicos, hoje em dia, subscreveria totalmente o que você está falando. Agora, eu não. A teologia, não. Eu não. Eu acho que até teólogos mesmo. E talvez até o magistério, até pense algo assim. Eu não penso assim. Por quê? Eu entendo o seguinte, que não tem como exercer um ofício sem o equivalente poder de levá-lo a cabo. Ou seja, se a missão do Papa é, de fato, guardar a fé católica para além dos estados, para além das legislações locais, para além daquilo que as pessoas possam exigir dele ou não, ele tem que ter território. Nesse território, ele tem que ser soberano. Nós, na mentalidade moderna, entendemos que poder é figura jurídica. Isto é assim porque nós criamos um ente chamado Estado de Direito, no qual os direitos são regulados assim. Porém, do ponto de vista da realidade, que é anterior ao direito, direito não é assim, o poder não é assim. Dou um exemplo. Digamos que o sistema elétrico do mundo caia. E aí, acabou. Não tem gasolina, não tem dinheiro, não tem banco, não tem nada. Todo mundo vira pobre. O que a gente vai fazer? É todo mundo pegar o caminho da roça. E quem tem terra. Ou seja, é ali que se vai produzir, é ali que se vai dar sustentação, porque o poder territorial, ou seja, ter um território ali e ser o soberano ali, é o poder real. A gente chama os grandes prédios de condomínio, né? Condomínio é só... Quer dizer... Mas, padre, o senhor percebe que o desenvolvimento da igreja nos primeiros séculos e a partir do próprio comissionamento de Jesus, ele acontece totalmente alheio ao domínio territorial? Sim, porém, eu pergunto, para ser assim para sempre ou foi uma contingência momentânea? Dada a realidade de que, nos primeiros séculos, a igreja cresceu justamente entre famílias. Tem um livro do Rodney Stark chamado O Crescimento do Cristianismo, que é muito interessante. E o que você tem ali são famílias, aglomerações de pessoas, e a coisa começa a ficar realmente... Por que eu acho que é importante pensar as coisas nesses termos? Está todo mundo muito acostumado a pensar no ideal do cristianismo como uma espécie de sociedade alternativa, desprovida de meios, né? Quer dizer, apenas como igreja livre, nesse sentido que você colocou aí. Porém, a verdade é que quando acabou a perseguição romana, e quando o imperador se converteu, e quando começaram a haver igrejas públicas, oficiais e assim por diante, a liberdade da igreja foi acolhida com uma grande ação de graças. Não, isso eu não disputo. Isso eu não disputo. Então, o que está em jogo aqui não é tanto mandar ou não mandar, é ser livre ou não. Nível que está acima do nível estatal.